Então, boa noite oficialmente, sejam todos e todas muito bem-vindos, né, ao nosso encontro de hoje. Já estamos tendo alguns encontros, né? Hoje o nosso momento é para uma apresentação, acho que é o último processo de acolhida que nós teremos desse projeto, né, dos agentes territoriais de cultura. E hoje estamos aqui, né, a coordenação adjunta, os nossos as nossas tutoras, né, os nossos agentes, os representantes do comitê e também do escritório do Ministério da Cultura, tá aqui em Santa Catarina, né? Então a gente, esse momento é para dar as boas-vindas a todos vocês, né? Então iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu me chamo Tereza, né? Só para Tereza Cristina Benevenuti Lautério, é um nome comprido, mas geralmente só Tereza. Eu sou uma mulher, eu sou branca, eu tenho cabelos compridos, cacheados, eles são castanhos, mas eu tenho luzes. Eu uso óculos. Hoje eu estou aqui na escola, então quase não dá para ver minha blusa, mas é uma blusa colorida de flores. Atrás de mim, então, tem a janela e tem uma persiana meio off, mais ou menos, tá? Então, sejam bem-vindos. E agora eu vou passar já a palavra para a minha colega, coordenadora junto comigo, a Grazi. Boa noite, pessoal. Meu nome é Graziela, né? Sou mulher, sou branca. Meus cabelos são da altura do ombro, mas estão amarrados hoje, no momento. É castanho, mas também possui luzes, né? Eu estou fazendo esse acolhimento aqui na minha casa mesmo. Atrás tem parte da minha cozinha. Então, e tem 2 lustres no final, ali no fundo. E vou passar a palavra, então, para os nossos colegas. Fernando, se quiser já se apresentar. Claro. Boa noite, pessoal. É um prazer tê-los aqui com a gente. A gente está muito feliz com esse momento. Eu sou o Fernando, vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou um homem branco de 35 anos, bem calvo, carecão mesmo. Estou usando um óculos de aro retangular, eu tenho uma barba nem tão comprida, mas relativamente comprida, ela vai do loiro ao castanho escuro, com alguma coisa de pelo branco. Eu estou vestindo uma camisa cinza, e ao meu fundo aqui tem uma parede branca, ali ao cantinho meu bambu da sorte e as minhas estantes de livros. Eu sou representante aqui, um dos representantes, né? Tem mais gente da nossa equipe, mas sou um dos representantes aqui presentes do Comitê de Cultura de Santa Catarina. Estou assumindo agora no comitê a função de coordenação metodológica, então espero trabalhar bastante aí com vocês. A gente vai se ver muito aí ao longo desse 1 ou 2 anos, quem sabe, né? Então, passar a palavra aí para o pessoal que está aí também do comitê se apresentar. Gente, posso só fazer um pedido antes do pessoal continuar a apresentação? É que é uma reunião de apresentação, né? E os agentes estão todos com a câmera fechada, acho que só a Rosana que está aberta. Pessoal, a gente quer ver vocês. Que tal abrir as câmeras? O Pedro a gente já conhece, deixa eu ver. Aí, gente, muito bem. Ó, o Felipe está aqui também. O Felipe está como comitê. O Pedro e o Felipe estão como comitê ou como agentes? Depois contem pra gente. Ah, legal, tá, melhorou. Quem mais puder abrir. É uma reunião de boas-vindas, né? É ruim a gente falar só com a fotinho. Só isso, gente. Obrigada. Oi, vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, Vitória. Desculpa, Priscila, que a gente teve agora nas últimas semanas umas 30 encontros online, então meio que a gente já se conhece. Ah, entendi. Mas hoje eu acho que é isso, né? Tem pessoas novas e tal. Ah, entendi, é isso. Obrigada, Vitória. Vou pegar um embalo do Fernando aqui, me apresentar também do comitê, respondendo a Priscila. Eu vim hoje representando o comitê, faço parte da comunicação do comitê, então espero que a gente também esteja bem articulado aí, como o Fernando traz. E é isso, espero que os próximos 2 anos sejam bem proveitosos e que a gente consiga articular bastante essa relação do comitê com os agentes. Eu esqueci de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, tenho um bigode, um cavanhaque
um pouquinho falho, tenho cabelo comprido, de dread, mas está preso. E eu estou aqui na minha cozinha, no fundo tem uma janela e uns armários aqui na minha direita. Obrigada. Ô, Fernando, se você puder ir orientando o pessoal do comitê, que eles foram entrando, eu fui aceitando e não fui gravando todos os nomes aqui. Claro, eu vejo aqui o Cezinha, o Felipe, o Nelson, nosso coordenador. Quem quiser se apresentando aí, por favor, pessoal. Vamos lá. Bom, meu nome é Nelson Mota, eu sou coordenador aí do comitê, né, do Comitê de Santa Catarina. Sou um homem, tenho uma barba e um cavanhaque branco, uso óculos, estou com a camiseta do Bloco Místico aqui de Floripa, para quem não conhece, é um bloco que sai todo ano aí pelas ruas da cidade, com as bruxas, com todo mundo, todos os bucólicos da ilha. A gente está lá também ajudando, coordenando esse bloco. E atrás de mim tem uma parede meio branca, meio clara aqui atrás de mim. Bom, eu acho que a gente já vai apresentar o comitê agora. Como é que é? Não sei qual é o roteiro da reunião. Primeiro apresenta as pessoas. Foi falha minha, eu não compartilhei com o Nelson o nosso roteiro, Tereza. Mas eu acho que faz primeiro uma rodada de apresentação nossa, né? Daí depois a gente... Aí faz do comitê, depois a Priscila pode se apresentar também do escritório, e depois claro. a gente passa, assim, as informações, né? Então, a ideia é depois vocês fazerem colocarem algumas informações, tem um espaço para dúvidas aí dos agentes, tá? Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é César Ismar Schinini, o pessoal me conhece como Cezinha, também faço parte do comitê, na parte de apoio logístico, produção. Eu sou um homem branco, olhos verdes, óculos com armação preta, quadrada, um pouquinho calvo, cavanhaque branco já, né, devido à idade, 62 anos. E estou vestindo uma camisa cinza, que é do uniforme da minha empresa, da Sotela Mosquiteiro, e atrás de mim tem uma parede branca. Temos ainda o Felipe e a Glória, que eu vejo aqui para se apresentarem. Boa noite a todos, aqui é o Felipe, eu faço parte também da parte de comunicação do comitê. Eu sou um sujeito negro de cabelos longos, caindo pelos ombros, uma barba espessa, e estou aqui fazendo essa comunicação do meu quarto, então dá para ver ali um espelho batendo, um monte de equipamento de audiovisual, e é isso. Sejam bem-vindos a todos aí. Boa noite, eu sou Glória Weissheimer, estou secretária executiva do comitê. Sou uma mulher branca, com sardinhas na bochecha, tenho olhos verdes, pele clara, estou com o cabelo preso, um óculos de armação branca, rajada, e uma camiseta com fundo preto e floreada. E eu estou no meu escritório, que eu chamo de Cantinho da Felicidade. Acho que estamos todos apresentados de parte do comitê, né, que está aqui. Nossa equipe é grande, a gente tem bastante gente, depois vamos explicar melhor quem somos e o que fazemos. Mas aí passamos agora a palavra para o pessoal do nosso querido escritório do MINC. O pessoal... Gente... Nosso time. Nosso time. Eu não conheço ainda, né, os agentes, por isso que eu pedi para abrir a câmera, eu não sabia que vocês estavam nesse batidão. Eu sou uma mulher branca de meia idade, digamos assim, uso óculos, cabelo castanho ainda, sem brancos, estou no bônus. Que mais? Estou com vestido preto, com uma gola alta, e no estúdio do meu marido, que tem um fundo preto atrás e alguns instrumentos. Eu sou a Priscila Apella, para quem não me conhece.
eu e o Alexandre Gouveia Martins somos o escritório, né, estamos sendo o escritório estadual do Ministério da Cultura em Santa Catarina, que basicamente a gente trabalha virtualmente, né, porque a gente ainda não tem uma sede regularizada. A gente até tem uma sede emprestada, mas quase não estamos usando. No momento, o Alexandre está licenciado, está de licença médica até janeiro, então eu sou servidora e substituta dele. Então, no momento, eu também estou respondendo como coordenadora do escritório. Então, assim, qualquer coisa é comigo, tá, gente? É tudo comigo agora, até janeiro. E é isso, estou aqui para o que vocês precisarem, tá? Contem comigo. Obrigada, então, ao pessoal do comitê que se apresentou, a Priscila, do escritório. E agora, então, nós vamos... eu quero agradecer, o Fernando fez uma lista, de novo, formas, porque na semana passada o meu deu certo, essa semana já não deu mais, né? Então, tem que aprender ainda um pouquinho melhor. Então, acho que nós vamos passar a palavra, né? Então, assim, só para também o pessoal do comitê e a Priscila, não o pessoal do escritório, a Priscila que está representando o escritório, né? Hoje nós temos aqui, então, a presença dos agentes, alguns não puderam, né, em função de outras atividades que já tinham agendado, e também nós temos as nossas tutoras que vão participar do curso, né, que será o curso que nós teremos no Moodle, né, para fazer esse projeto, né, esse processo. Então, agora eu devolvo a palavra ao comitê para fazer a apresentação. Legal. Eu tenho uma pequena apresentação de slides, mas eu queria primeiro dar a palavra para o Nelson, nosso coordenador, fazer uma apresentação bem rapidinha de quem nós somos. Pode ser? Não sei se o Nelson está por aí. Tô aqui. Tá bom, pode ser, rapidinho? Bom, então assim, como vocês já sabem, né? Então, esse comitê aqui de cultura de Santa Catarina é um dos comitês de cultura do Brasil. São um comitê em cada estado do Brasil e no Distrito Federal. É uma política pública implementada pelo atual governo Lula. Foi promessa do Lula na campanha, ele falou muito disso, e faz parte da atual gestão da retomada do Ministério da Cultura. Como você sabe, o Ministério da Cultura foi extinto pelos governos anteriores, né, e foi retomado no início do governo Lula quase 2 anos atrás. Então, esse edital saiu em outubro do ano passado, de 2023, foi um edital nacional, né, e que previa, então, a instalação dos comitês em todos os estados. Foi muito rápido, foi um edital assim, de praticamente 20 dias, muito complexo mesmo, e ele já dizia o seguinte, que os comitês de cultura no Brasil inteiro, as entidades contratantes, as que assinam o convênio mesmo, as que são responsáveis legalmente, juridicamente pelo comitê, elas têm que estar situadas em regiões metropolitanas dos estados, capitais ou região metropolitana. E o MINC determina que ele já indica que tem que ter uma ou mais entidades, que são as entidades parceiras, que ele chama. Ele chama a entidade executante de entidade mãe e as outras entidades de entidades filhas, né? Então, aqui em Santa Catarina, eles já determinaram que as outras entidades parceiras deveriam ser os IDHs mais baixos culturais de Santa Catarina, que é o Planalto de Santa Catarina e a região do extremo oeste de Santa Catarina. Nós queremos o seguinte, aí a Associação Cultural Baiacu de Alguém, que é um bloco de carnaval, é um ponto de cultura que coordena o ponto de cultura Pescadores de Cultura desde 2009, que já foi ponto de cinema, ponto de leitura, ponto de cultura. Nós fomos da coordenação estadual da Rede Cultura Viva, que é a rede dos pontos de cultura do estado de Santa Catarina, durante muitos anos. Fizemos parte da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Então, e a Associação Cultural Baiacu de Alguém, com esse nome meio jocoso, é um bloco de carnaval e que é um ponto de cultura há muitos anos. Nós fizemos o projeto com o edital e definimos como parceira
de comum acordo, uma entidade chamada Afrodesmo, que é de São Miguel do Oeste. Nós optamos pela segunda entidade ser do extremo oeste de Santa Catarina. A Afrodesmo é uma entidade que tem um histórico também consolidado, reconhecido, historicamente bem longo, mais de 20 anos também, na região oeste de Santa Catarina, trabalhando a questão da cultura, principalmente a questão da cultura afrodescendente, do acolhimento a imigrantes, que eles ficam lá quase na divisa com a Argentina, né? Então tem um trabalho cultural, social, muito reconhecido. Fizemos essa parceria, nos inscrevemos no edital, o edital foi disputado, nós disputamos com outras entidades culturais aqui de Santa Catarina, e a nossa proposta foi muito bem pontuada. Nossa pontuação foi bem alta, foi uma das... Nós fomos a terceira ou a segunda pontuação a nível nacional. Tá? Então, a nossa proposta foi uma proposta muito bem elaborada, vamos dizer assim. Tá? Complexa, grande e bem elaborada. Bom, e a partir de que nós fomos selecionados no edital, esse resultado saiu mais ou menos no final de novembro, nós tivemos pouco tempo para montar uma equipe. Tá? Tanto aqui em Florianópolis, a região da Grande Florianópolis, como na região do Extremo Oeste. Né? Para isso, nós fizemos parcerias formais com outras entidades também de reconhecida atividade cultural no estado de Santa Catarina. Uma é o Instituto Ímpar de Joinville, né? Que é nosso parceiro também no comitê, e que tem como pauta principal a questão das pessoas com deficiência, do DEF, cultura DEF. Tá? E temos a outra parceria com o Instituto Rua de Fogo, que é no extremo sul de Santa Catarina, chamada Santa Rosa do Sul, quase na divisa com o Rio Grande do Sul, que trabalha também a questão racial, a questão dos quilombolas e tudo mais. Temos uma parceria também formal com o MST, com o Movimento das Mulheres Agricultoras, com o pessoal da luta por moradia nas regiões metropolitanas, e ao longo do processo estamos fazendo outras entidades. Tá? O plano de trabalho é muito complexo, é bem amplo, a quantidade de ações, né? Nós temos ações, depois o Fernando vai explicar um pouco melhor isso, mas que contemplam o estado de Santa Catarina inteiro. Né? E o papel, um dos objetivos centrais do comitê é democratizar o acesso à cultura, ser uma organização da sociedade civil de apoio político e logístico ao Ministério da Cultura. Nós não somos o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura é o escritório do MINC, a Priscila que está aqui, ela que representa o Ministério, mas a gente faz articulação política e social para fazer com que as políticas públicas da cultura como um todo, principalmente de fomento dos editais e tudo mais, cheguem nas populações mais vulneráveis, as populações que não têm acesso aos editais, aos rincões desse Estado que não conversam, não têm acesso à cultura. O papel do comitê é esse aí. É bem amplo, dialogar com toda a sociedade, dialogar com os conselhos municipais de cultura, com o Conselho Estadual de Cultura, dialogar com as prefeituras, com o governo do Estado. Então, é uma articulação muito ampla do aspecto, vamos dizer assim, político da cultura. Então, esse é o nosso papel. E vocês, os agentes de cultura, são muito bem-vindos, queremos muito trabalhar com vocês. Vocês vão ser o nosso suporte na ponta. É vocês que vão trabalhar conjuntamente com a gente para fazer com que essa política cultural chegue realmente na ponta aí, nos municípios, nas regiões, nos rincões, vamos dizer assim, de vocês. Então, a gente conta muito com o apoio de vocês. Estamos trabalhando as atividades oficiais do comitê, atrasaram o início, era para começar em janeiro, mas aí, você sabe, início de governo, orçamento, essas coisas. Nós iniciamos as atividades oficialmente dia 1º de maio, um dia simbólico, mas foi dia 1º de maio que iniciou as atividades. Temos uma equipe aqui sediada não, que fica mais em Florianópolis, que aqui está o Fernando, que é o nosso coordenador metodológico, temos a Catarina, que é a nossa assessora de projetos, né, que trabalha com a questão dos editais, temos a Glória, que está aqui, que é a nossa parte, vamos dizer, administrativa, secretaria e tudo mais, a Gladys, que trabalha junto com ela, o Cezinha está aqui, que é da produção, o Fernando
o Felipe da comunicação mais na parte das fotografias e tudo mais, o Pedro e o Francisco da comunicação na questão de produção de material, de cards. Quem mais? Esqueci alguém aqui, Florianópolis, acho que é mais ou menos isso. E depois temos assim, então, o Zeca representando o Arroz de Fogo lá do sul do estado, a Iraci representa o Instituto Ímpar, e aí temos a equipe lá da Afrodesmo, lá de São Miguel do Oeste, que fica mais sediada lá, que tem o coordenador, o Lisioni, que faz a coordenação geral, a coordenação metodológica é o Valdemar, a Vanessa é nosso apoio lá, também administrativo metodológico, o Anderson faz o papel do Cezinha da produção, e a Cláudia, que é da parte de comunicação. É mais ou menos essa equipe que vocês vão estar se relacionando durante esses próximos 2 anos. Espero que seja uma relação muito profícua, certo? E a parceria aqui com o Instituto Federal de Educação, os IFES, que é fundamental para a Graciela e a Tereza, para a gente implementar essa política, que é uma política importantíssima, nós somos estratégicos na implantação tanto do Plano Nacional de Cultura, como dos editais, agora estamos no auge aí da PNAB, né? Enfim, um pouco no geral é isso. Tá bom? Nós vamos ter que depois ajustar como é que nós vamos trabalhar. É isso aí. Estou à disposição para perguntas e dúvidas. Obrigado, Nelson. Bom, pessoal, eu queria reforçar as palavras dele, começar dizendo que é super gratificante para a gente, acho que simboliza bastante esse momento que a gente vem vivendo em termos de reconstrução de políticas públicas para a área da cultura, estar aqui com vocês. E a gente já vinha ansiando por essa recepção, por esse momento de trabalho conjunto. Imagino que para vocês não tenha sido diferente, né? Que vocês estão nesse processo aí desde a seleção há muito tempo, já estão envolvidos com isso. A gente sabe porque nossa parceria também nesse processo do edital que vocês participaram. Então, eu sei como foi demorado esse processo, eu sei quanto envolvimento de vocês isso foi necessário. Então, começar parabenizando a todas, todos e todes e dizer que é um momento muito feliz para a gente estar aqui com vocês. De fato, simboliza para a gente essa potência que a gente vê na cultura, essa potência que a gente vê nos territórios, esse encontro, de certa maneira, para a gente é muito inspirador e é parte muito importante do que nós, do comitê, estamos fazendo, pensar com muito carinho como que a gente vai bolar estratégias para firmar cada vez mais essa parceria com o Instituto, firmar a parceria aí com a Tereza, com a Gi, com o pessoal que está fazendo a tutoria. Então, eu acho que isso é uma coisa uma das coisas que nos move à frente e é muito gratificante esse momento para a gente do comitê. Tenho certeza que para os outros parceiros envolvidos, o pessoal do escritório que está aí na luta há muito tempo e para o pessoal do Instituto que está envolvido, que aceitou esse projeto super desafiador, né, que nos coloca aí numa situação de muitos desafios, porque como o Nelson falou, o nosso objetivo é muito amplo e logo o nosso desafio é grande, mas para isso a gente conta com essa potência aí de vocês em cada um dos territórios. Eu vou falar muito brevemente, galera, sobre o que é o Comitê de Cultura. O Nelson já adiantou muita coisa, mas eu vou falar mais em termos assim do que é o Comitê de Cultura enquanto resultado de uma política pública, se vocês me permitem. Então vai ter esse momento muito rápido, são 7 lâminas aqui, que eu quero aproveitar para poder expor para vocês o que é o Comitê de Cultura e para que ele serve, né, nesse conjunto de políticas que vem sendo elaboradas na reconstrução do Ministério. Então, primeira coisa que é importante explicar é que o Comitê de Cultura ele surge no âmbito de um programa nacional, que é o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que se propõe a compreender a articulação territorial para a realização de ações de mobilização, de formação em direitos e políticas culturais. Então, esse termo é central,
apesar de sermos um comitê de cultura, o nosso foco não são as ações culturais, mas são essas ações, né? A mobilização social, a formação em direitos e políticas culturais, o apoio à elaboração de projetos e parcerias. Faltou aqui, mas caberia destacar o mapeamento dos diferentes segmentos e territórios, né, para buscar informações importantes sobre como estão esses territórios em termos de políticas culturais e de organizações e atores, né, e redes de atores, comunicação social e difusão de informações sobre políticas culturais. Então, se a gente para pensar no que é o todo desse projeto, desse programa, né, qual é o âmbito geral, o objetivo geral, ele está muito mais vinculado a ações de mobilização, formação em direitos e políticas culturais, do que propriamente ao âmbito da realização de ações culturais, ainda que esteja no nosso escopo fazer algumas atividades culturais, e isso vem sendo a prática, onde quer que a gente vá, a gente sempre traz junto com a gente, né, espetáculos de cultura popular, etc. Né? Então, é importante já de cara trazer essa explicação de qual é o grande objetivo, né, do Programa Nacional de Comitês de Cultura. Então, o que são os comitês, se a gente for parar para pensar, são redes de agentes coletivos e instituições que são articuladas por OSCs. Eu não sei se todo mundo sabe o que são OSCs, mas é uma sigla que dá conta de designar as organizações da sociedade civil, né? Hoje em dia a gente usa muito mais esse termo do que o que antigamente se chamava de ONGs ou ONGs, né? Selecionadas através de editais. Então houve um edital de seleção, onde, como o Nelson já adiantou para vocês, foram selecionados um comitê de cultura por estado. Então nós somos o Comitê de Cultura de Santa Catarina e existem comitês de cultura em todos os outros estados do nosso país. Esses comitês, eles têm como principal objetivo, como eu já falei, mas é importante reforçar, a ampliação do acesso e da informação sobre políticas públicas culturais, né? E por isso, como eu já falei também, eles realizam ações de mobilização social, articulação e formação em direitos e políticas culturais, né? Então, uma das tarefas do comitê é fazer com que a população em geral, mas também artistas e pessoas que trabalham no segmento cultural, entendam a importância das políticas culturais e a importância da garantia dos direitos ao acesso e à fruição da cultura, né? Então, o direito à cultura é um direito previsto na Constituição, que muitas vezes a gente não presta tanta atenção para a sua importância, e com isso a gente acaba não entendendo também a importância das políticas culturais para garantir esse direito. E é daí que um dos propósitos do comitê é difundir a importância e o valor dessas políticas para que as pessoas conheçam e saibam para que elas servem e por que elas são importantes. Tentando ser rápido aqui, pessoal. Qual é a estratégia de atuação dos comitês de cultura? É uma estratégia de atuação em rede, né? Então, todos os comitês no país, eles são formados por redes de organizações, né? E uma das estratégias muito fundamental para que a gente entenda, né, as nossas transversalidades aqui, aonde o comitê e os agentes territoriais de cultura se encontram, né, é que na rede que está prevista, né, para ser formada por parte desse programa, estão inclusos também os agentes territoriais de cultura como atores que estão articulados a essa rede, né? Então, quando a gente vê aqui qual é a proposta da formação, né, do comitê, ele é constituído formalmente por organizações que a gente vai tratar aqui. O Nelson já adiantou, né? A Baiacu de Alguém, com esse nome jocoso, como ele caracteriza, eu acho fantástico, que é uma organização, um ponto de cultura há muitos anos aqui de Florianópolis, e a Associação Afrodesmo, que é uma associação de cultura afro, localizada no extremo oeste do nosso estado, né? Essas são as organizações que formalmente compõem o que a gente chama de Comitê de Cultura. Mas a rede, né, que se propõe
construir a partir dessa política, ela vai muito além dessas organizações. Ela inclui outras OSCs, e a gente poderia destacar aqui duas que são muito importantes pela parceria que a gente vem firmando, né? O Instituto Ímpar, lá de Joinville, e o Instituto Rua de Fogo, lá de Santa Rosa do Sul. As universidades, e aí com um destaque muito forte, né, para os institutos que vêm trabalhando nessa parceria nos editais de agentes culturais, outras organizações, né, conselhos de política cultural, e vocês vejam aqui também os agentes territoriais de cultura. Então, a rede que essa política nacional se propõe a constituir inclui a todos esses atores que vão sendo acionados, né, de maneiras diversas e a partir de diversos canais de comunicação e fluxos, no sentido de que vocês também podem nos provocar a diversas ações, e a gente espera ter esse resultado, né? Chegar nesse nível de articulação. Então, falando um pouco mais sobre essa rede específica, eu acho que tem pouco que a gente poderia colocar aqui de novidade, para não... Nosso tempo é curto, né? Aqui as duas organizações que compõem formalmente o Comitê de Cultura de Santa Catarina, e vejam, só destacar aqui no mapa a distância, né? São Miguel do Oeste fica lá no extremo oeste. Eu não sei se o pessoal, os agentes territoriais de cultura dessa região estão por aí, mas podem dar um salve para a gente saber. E aqui de Florianópolis, eu sei porque conheço, a Vitória está aí presente, né? Enfim, outras organizações que procuram cobrir o sul, o norte do estado, sendo que a região serrana temos uma parceria muito forte com o pessoal do Pontão de Cultura, que está em Lages, né, e que tem aí feito vários trabalhos em parceria com a gente, e tem uma atuação muito forte naquele território. Sobre, então, as linhas de ação e as ações estruturantes, eu acho que boa parte disso eu também já ajeitei para a gente encaminhar o encerramento dessa apresentação mais formal aqui, né? São 3 linhas estruturantes, e vejam que elas não incluem diretamente aqui a produção de eventos culturais, como eu já frisei, mas elas são mais diretamente relacionadas à questão da mobilização política e a formação de redes, né, e articulação de redes. A segunda linha, a formação e apoio técnico, e aí uma linha que nós temos pessoas do comitê que fazem essa função especificamente, e que vão trabalhar bastante, é muito provável, com vocês em algumas ações. E, por fim, a linha de comunicação e difusão, que a gente também tem toda uma equipe do comitê que é responsável por organizar a estratégia dessa terceira linha. E, salvo engano, é isso, pessoal. É isso mesmo. Então, obrigado, Tereza, pelo momento, pela palavra. Eu deixo agora com vocês. Não sei se alguém teria alguma coisa para colocar, mas da minha parte é isso. Obrigadão. Obrigada, Fernando, né, ao Nelson. Eu acho que a gente pode ir organizando para as perguntas, a gente deixar depois para o momento final, pode ser? Que aí, se tiver alguma dúvida também. E agora a gente passa, então, para a Priscila novamente, para ela falar um pouquinho sobre o escritório do Link aqui em Santa Catarina. A gente podia abrir as câmeras e bater uma foto para documentar essa reunião aqui. Essa reunião aqui é histórica. O Felipe está aí e tudo mais. Acho que fazer uma foto de todo mundo, acho que é importantíssimo. Todo mundo abrindo a câmera, então. Nelson, obrigado por lembrar disso. Legal, acho que vai ser bacana. E quem é bom de tirar foto, gente? Felipe, nosso fotógrafo oficial, tá aí. A gente tem o fotógrafo. Beleza, então. O Felipe é bom nisso, hein? Ficar todo mundo Até preparado. ele é fotógrafo. É o melhor print screen, que vocês vão ver. Tem que ficar todo mundo preparado. É todo mundo bonito. Aí é sacanagem, né, Felipe? É sacanagem, cara. 1, 2, 3, foi. Tá aí, gente. É bom tirar das outras telas, Obrigado, né? Felipe. Você tirou das 4 Obrigado, telas, galera. Felipe? Eu tirei das telas que enquadram todo mundo. Ah, legal. Depois você manda para mim, que eu acho que eu não estou no grupo de vocês. Tá, pode deixar. Valeu. Gente, eu vou falar rapidinho, assim. Desde que o Mink voltou, né? Cada estado tem o seu escritório.
A gente brinca que é uma unidade pequena, mas mesmo sendo pequena, é muito importante essa presença, porque a gente consegue estar mais perto dos gestores, né, que estão executando as políticas públicas diretamente ali, por meio dos editais e tal, e da sociedade em geral. O papel do escritório, diferente do comitê, teoricamente, ele é mais institucional. Então, o papel do escritório é atuar mesmo junto com os gestores. Ficar ali, né, auxiliando quando vai ter uma implantação da LPG, da PNAB, etc., SNC, tudo é o escritório que faz a ponte, né, entre Brasília e os municípios e estado de Santa Catarina, porque a gente também faz essa interlocução com o estado. Mas a gente é super aberto também para conversar com todo mundo que chega na gente, seja por e-mail, por WhatsApp, mas o WhatsApp às vezes demora um pouquinho. Eu vou deixar o e-mail nosso também, se vocês quiserem qualquer dia mandar um oi e tal. É escritório sem acento, .sc@cultura.gov.br. Se quiserem dar um alô lá para a gente, fiquem à vontade, tá? E eu acho que é isso, era mais... Eu esqueci de falar, né, para que servia o escritório. Então é isso, é para ser uma ponte, é um ponto de apoio, assim, nos estados. Obrigada, Priscila. O Fernando colocou aqui no chat, né? Vê se está o Gov. Eu estou no celular, eu acho que faltou .gov.br. Ali eu tenho escritório.sc@cultura.gov.br, isso? É isso aí. Obrigada, então, Fernando. Obrigada, Fernando, também. Eu estava escrevendo, Fernando foi mais rápido. Eu, assim, a gente vai ser breve, né? Tá todo mundo com carinha de cansado. Ainda bem que a Ana Vitória falou, né, que estão mais de 30 aí lives. Gente, não é sempre assim. Mentira, é assim, mas é mentira. Tá meio insano esse ritmo que vocês estão pegando aí. Tá insano tanto para o comitê, né, para os comitês, para os escritórios, para os IFES. Por quê? Porque o MINC, como foi derrubado, né, digamos assim, eliminado, extinto, assim, da pior forma possível, está fazendo de tudo para enraizar algumas coisas agora. Então, assim, está tudo acontecendo muito rápido, a gente fica sabendo de uma reunião meia hora antes dela acontecer, e isso está geral, está meio enlouquecedor. A gente acredita que ano que vem as coisas vão estar um pouco melhores, assim, mais controladas, mas não se assustem, tá? A gente está tentando dar o máximo, assim, para nunca mais o MINC ser eliminado. E a gente conta com vocês nesse trabalho também aí, né, em cada território. É isso. Obrigada, Priscila. Obrigada pelas palavras, que a gente consiga, então, fazer esse trabalho, né, conjunto, né, agora aqui com esse povo todo, né, muito bonito. Bom, agora a gente tem um espaço para dúvidas, se alguém deseja perguntar algo para os membros do comitê, para a Priscila, para a gente também, né? E depois, ao final, antes do fechamento, a gente tem uns recadinhos ali, caso não sejam contemplados, que às vezes são contemplados nas perguntas que vocês façam, né? Então, fiquem à vontade. A gente vai tentar não se alongar, amanhã é feriado, né? Todo mundo pode descansar um pouquinho mais, né? Mais tranquilo. Então, fiquem à vontade. Se alguém deseja perguntar alguma consideração, só levanta a mãozinha que a gente vai dando o espaço, tá? Não, vai ter uma apresentação dos agentes, pelo menos dizer o nome e a região para a gente conhecer. A gente não conhece quem é do comitê. Tinha que ter uma rodada rápida, pelo menos, de dizer, ó, plano de tal, sou de tal região. Eu conheço um ou dois aí. Pode ser? Acho que pode, né? Rapidamente, assim, só abrir, falar e... Como a gente falou, a gente já se apresentou bastante, mas acho que tem pessoas aqui que ainda não conhecem vocês, né? Então, o Lucas levantou a mão, a Jaqueline, depois a gente tem, vou falando na ordem, então, ó, o Lucas, Jaqueline, Cristiane, a Diana, depois eu vou vendo os demais. Olá, pessoal, boa noite, eu me chamo Lucas Moreira,
A minha área de atuação principal é a dança e eu sou da região de Blumenau. Legal, Lucas. Agora, Jaqueline. Boa noite, pessoal. Eu sou a Jaqueline Jorge. Já conheci o Nelson, já chateei ele algumas vezes também. E queria parabenizar o comitê também. Avisar que eu vou ter que sair um pouquinho antes da reunião. E se puderem repassar o que for passado no finalzinho. E eu sou da região imediata de Brusque, produtora cultural, artista, um pouquinho de tudo. Obrigada, gente. Prazer, Jaque. Agora, a Cristiane. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cristiane Bonesi, eu atuo principalmente na área de literatura, tive umas conversas ali pelo WhatsApp com o Nelson Mota, e eu estou na região de Campo Alegre, São Bento do Sul e Rio Negrinho. E só respondendo ali a Priscila, né, ela falou, tá tudo meio insano. Eu estava comentando hoje aqui em casa, até com meu marido, que eu estou admirada com o tanto de coisa que o Mink está lançando, está promovendo, está fazendo de evento e lançando de edital, que, assim, dá para ver que está insano, mas de uma forma positiva, assim, vocês estão de parabéns, então, é bonito de ver. Obrigada. Obrigada, Cris, bem-vinda. Agora, a Diana. Oi, pessoal, boa noite. Me chamo Diana, sou aqui da região de Florianópolis. Minha área de atuação principal também é dança, sou agente cultural. Estou bem empolgada aí para os próximos passos que a gente vai trilhar junto. Prazer, Diana, bem-vinda. Obrigada. Vitória. Olá, dá para me ouvir? Dá sim. Me chamo Vitória, eu sou nativa de Florianópolis, sou produtora audiovisual há bastante tempo e trabalho também com alguns projetos sociais já. E é isso, os projetos sociais mudaram a minha vida quando eu era criança, eu fico bem feliz de poder fazer parte disso agora e com as novas gerações. Que legal, prazer, Vitória. Agora é o Jonathan. É o Jonathan. Boa noite, meu nome é Jonathan de Moraes, sou residente da cidade de Chapecó. Eu caminho entre as artes visuais e a música, sou graduado nas duas linguagens e também tenho como preposição a cultura e a religiosidade de terreiro, sou sacerdote do Ilha Chefe Fedoiá. Estou bem feliz de estar conhecendo vocês. Que legal, Jonathan, bem-vindo. Agora é o Samuel. Boa noite para todos. O meu nome é Samuel Kleman, tenho 21 anos, sou aqui de Pira, Santa Catarina, território de Concórdia, região da Malc. E eu sou campesino, agricultor familiar, guardião de sementes crioulas e músico. Muito bom estar aí também. Que legal, Samuel, prazer, bem-vindo. Agora a Flávia. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Flávia, eu sou artista da cena com foco em teatro, sou professora de teatro, e a minha região imediata aqui é em Videira. Essa é a primeira reunião que eu estou conseguindo participar presencialmente, cheguei um pouquinho atrasada, que estava em função de trabalho, mas queria dizer que estou muito feliz em estar aqui com todos vocês e poder conhecer um pouquinho mais de cada um e do nosso trabalho. Estou bem animada. Obrigada. Prazer, Flávia, bem-vinda também. Agora é o Adilson. Boa noite a todos, todes. Eu sou o Adilson, também conhecido como Grilo. Sou de Lages, trabalho com manifestações de tradição oral. Tenho minha formação e minha raiz na pedagogia griot, então posso me colocar aqui como educador griot e também como aprendiz griot, né? Então, lá desde 2009, a gente caminha aí pelas políticas do Cultura Viva. Faço parte da Associação Cultural Mataquiterane, que também é Pontão, né? E aí a gente está aqui para, que nem diz o caboclo serrano, né? Sujar a mão no barro com vocês, né? Porque a caminhada é grande
mas assim, os sonhos e as nossas vontades de melhorar tudo isso que está na nossa realidade não pode nos faltar, né? Então, estamos aí e vamos adiante. Um abraço para o Nerso. Nerso é chegado nosso também. Abraço. Prazer, Adilson, bem-vindo. Que legal. Agora é o Gustavo, o Guga, né? Boa noite, gente. Eu sou o Guga Pani, sou aqui de Curitibanos, do Planalto Serrano. Sou músico de formação, mas trabalho aí de tudo um pouco, do audiovisual, do teatro, bioconstrução, né? Estou aqui na minha casa de barro, construída por mim, pela minha companheira. A gente também vive da agricultura, né? Sistema agroflorestal, preserva sementes crioulas aí, já vi que tem outros companheiros aí na sala também nessa linha. E também um pesquisador da cultura cabocla, né? Não sou da região, sou do Rio Grande do Sul, mas desde que cheguei aqui me interessei pelo tema e me dedico a ele o tempo todo, né? Isso aí, um prazer estar fazendo parte desse movimento todo aí. Prazer é nosso, Guga, bem-vindo. Agora, Alit. Eu sou a Alit, a minha região imediata é de Mafra e moro na cidade de Canoinhas. Sou educadora popular, o eixo de trabalho é literatura, né, leitura mediada e democratização ao acesso à cultura. Muito legal, prazer, Alit, bem-vinda. Agora, João. Boa noite, me chamo João Vitor França, ou João França, moro na cidade de Araquari, aqui na região de Joinville. Sou ponteiro desde os meus 11, 12 anos de idade, estou atuando dentro do Ponto de Cultura Amorabe, né? Associação de Moradores e Amigos do Barretinga, trabalho com arte e educação, arte comunitária, trabalho com a comunidade aqui. Hoje sou presidente da ACAIA, que é a Associação Casa de Cultura Zone Kisnizazi, que é uma casa de candomblé Angola, que nós temos aqui na comunidade do Barretinga. E trabalho com as comunidades tradicionais também, né? As comunidades quilombolas aqui da região, as comunidades indígenas, nos movimentos sociais, nos processos de retomada das terras, nos processos de desocupação também dentro das comunidades, né, de ocupação urbana, enfim. Estou dentro do movimento social, dentro do movimento cultural, e minha formação é em licenciatura em teatro. Prazer, bem-vindo, João. Você dorme? Às vezes, quando dá. Muita coisa, né? Ai, meu Deus, é isso. É isso. Que timaço, gente. Agora, Ana Paula. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, eu sou de Xanxerê, oeste do estado de Santa Catarina, sou formada em psicologia, não atuo na área, atualmente faço licenciatura em artes, estou atuando enquanto professora de ensino religioso, hoje eu dei uma provinha de escrita oral, eu vi que um companheiro aí falou alguma coisa sobre tradição oral e escrita, né? Sou professora, sou agente cultural e artesã, e transito em muitas coisas, até meu marido disse: "Meu Deus, como é que tu consegue dar conta de tudo isso?" Eu vou pegando, vou abraçando e vou tentando despachar, mas é isso aí. Prazer estar com vocês. Prazer, bem-vinda, Ana. Outra que não Obrigada. dorme, né? Na cultura é assim, né? A gente, as 24 horas são vezes 3, né? Não é suficiente 24 horas. Agora o Fernando. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou Fernando Honorato, também trabalho com pesquisa de culturas populares, sou coordenador do Grupo Maracatu Nova Lua, aqui em Balneário Camboriú. Eu sou da região imediata de Itajaí. Minha formação também é em teatro, aí, pedagogia.
também educador popular, a gente oferece oficinas de maracatu de baque virado já há 8 anos, ininterruptos aqui em Balneário Camboriú. Sou presidente do Bloco do Zero, que é um bloco aqui que a gente reúne todas as manifestações populares, culturais aqui da cidade, em coletivos, enfim, é isso, estamos aí super dispostos e felizes também de poder estar participando desse momento aí tão importante para a cultura nacional brasileira. Obrigado, gente. Prazer, Contem Fernando, comigo. bem-vindo. Obrigado. Nossa, gente, que equipe, hein? Espero que o programa dê conta, né, de trazer, acrescentar algo para vocês, porque todo mundo com trajetórias lindas e riquíssimas. Estou, assim, boquiaberta. Eu não sei se o Zalu consegue nos ouvir. Oi, gente, tô. Então tá. É que eu tô no trabalho, aquela coisa, né? 24 horas é pouca. Eu sou o Zalu, eu não tenho faculdade, porque a vida atravessou muito, então, né? Às vezes a gente percebe, mas enfim, saberes populares também existem. Eu tenho 26 anos, eu trabalho com arte e cultura. Hoje eu tô à frente, né, da reconstrução de uma aldeia que foi incendiada aqui em Joinville e de uma casa de rezo também, né? Do zero, de uma mãe, né, que é preta também, que aqui na cidade tem poucos terreiros com pais e mães pretas, então a gente tenta trabalhar à frente disso. Também coordeno um centro de dança, que é o Saltar Centro de Dança, e faço a produção dos palcos abertos do Festival de Dança de Joinville. Também sou produtor, escritor, audiovisual, roteirista, faço um pouquinho de tudo. E a gente vai tentando juntar, né, as crianças, inclusive, que eu comentei com elas que eu passei no MIN, que as crianças da aldeia estão super animadas, perguntando quando vai todo mundo lá conhecer, porque também temos vários roteiristas, a galera, assim, muito bacana. Agora eu tô aqui no trabalho, ó, esse pessoal aqui é o pessoal da primeira CIA Negra de Joinville, que é muito bacana, a CIA Negra 255, uma CIA totalmente gratuita, feita pelo Kenya Clube, que é o clube negro mais antigo de Joinville, então é um espaço muito bacana, um patrimônio, e essa sim, a gente tem pessoas pretas, pessoas trans, porque óbvio, né? Tem pessoas trans, tem todo tipo de pessoas, é muito bacana, porque para Joinville é muito revolucionário e a gente está aí fazendo acontecer. Tá bom, gente? Muito obrigado. Seria muito legal a gente conhecer pessoalmente, né? Nesses 2 anos, quero poder ir nos lugares. Venha para cá, que tem muita coisa rolando em Joinville, tem muita coisa rolando em Santa Catarina, que o pessoal fala, em Santa Catarina só tem... a gente falando de Santa Catarina, né? Só tem... Não, pô, tem muita coisa, muita cultura, muita arte, muita aldeia, muito, sabe? Tipo, então a gente tem que falar sobre isso também. Esperamos vocês aqui, viu, galera? Para conhecer tudo. Bem-vindos, Alu. Acho que todos que estão aqui se apresentaram, Pri. Acho que agora que eu Obrigada, fiz gente. aqui. Eu e o Nelson, que a gente não conhecia, né? Eu também não. Prazer conhecê-los e conhecê-los. Bacana demais. Que time. Prazer imenso. Que time, né, Fernando? Muito legal. Acho que o Fernando... Então, obrigada, né? Obrigada aos agentes se apresentando um pouquinho rapidamente aqui, né? Nós fizemos uma apresentação no grupo, depois fizemos aqui. Acredito que em quase todos os momentos a gente se apresenta, porque sempre tem pessoas novas, né? Que têm esse desejo de conhecê-los, né? Porque eu acho que vai ser um trabalho conjunto mesmo, né? Então, nós temos um momento, não sei se alguém tem alguma questão, pode perguntar se é em relação, né, ao comitê, ao escritório, ou com a gente mesmo, né, comigo ou com a Grazi, fiquem à vontade, e qualquer coisa depois a gente já passa uns recadinhos que a gente precisa já ir se organizando, né, algumas coisas não temos tantas informações, mas algumas podemos já encaminhar para vocês, então fiquem à vontade. A Flávia levantou a mão. Flávia? Gente, eu acho que essa pergunta ela pode ser bem ignorante, e talvez já tenha sido falado nas outras lives, eu não consegui assistir todas ainda, mas quando a gente fala que o trabalho dos agentes vai ser em relação direta com o Comitê de Cultura de Santa Catarina, uma coisa que chega para mim são os comitês municipais de cultura que a gente tem também. A gente vai atuar de alguma forma relacionado com esses comitês? Essa era a pergunta.
Desculpem se for alguma coisa que vocês já falaram. Acho que eu posso responder, não sei se alguém quer falar. Pode, Mas não primeiro, agradecer a Flávia pela pergunta. Eu ia falar, não é possível que não venha perguntas, porque nós, da nossa parte, estamos cheios de dúvidas. E elas também têm a ver com isso que tu colocaste, Flávia. Eu acho que é uma bela pergunta e nos ajuda a esclarecer alguns pontos, assim. Uma coisa que eu chamo a atenção, a gente está num momento muito efervescente, né? E aí começam a surgir termos que nos confundem e que às vezes são muito parecidos. Um deles é o Comitê de Cultura, que é um termo muito parecido com conselho, né? Mas que tem uma função bem diferente dos conselhos. E a gente começa a se pegar. E, cara, é uma coisa que eu vou te dizer, Flávia, eu fiz com outros... Quando pega a sigla, então, eu me perco todo. PNCV, PNCC, cada coisa. E aí, esses dias eu estava falando do nosso programa como se fosse o Plano Nacional de Cultura, que é outra sigla, PNC, né? E aí, cara, que loucura, eu tô falando errado, mas sim, é muita coisa para a gente pensar. E aí são termos muito parecidos. A estrutura dos conselhos é uma estrutura do Sistema Nacional de Cultura que vai colocar conselhos a nível tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Então, os conselhos municipais, eles são parte dessa rede que eu falei, e eles são muito importantes, né? Muito importante essa articulação que tu pergunta. Poxa, a gente não vai se articular com essa galera? Oxalá a gente consiga ter essa articulação em todos os territórios, com os conselhos municipais. Mas, além dos municipais, a gente tem também um conselho estadual, né? E aí essa estrutura dos conselhos, que é uma estrutura federal, né? Faz parte do Sistema Nacional de Cultura, a gente vai falar bastante sobre isso durante esses 2 anos. É diferente dos comitês, que aí são organizações da sociedade civil. A gente atua também em parceria com os conselhos, mas a gente tem uma função diferente, visto que o conselho ele tem uma função consultiva, deliberativa, fiscalizadora, né? E a gente tem essa função de mobilização, de formação, que é um pouco diferente. Então, a gente, idealmente, todos os agentes vão trabalhar juntos, sim, com os conselhos, que são, na maioria das vezes, grandes parceiros aí para a gente conseguir chegar nos territórios. Posso só complementar, Fernando? Por favor, Pri. Que, assim, né, fica o convite para vocês e para vocês espalharem, para acompanhar, né, o que os conselhos estão fazendo e tudo. Vocês não precisam necessariamente ser agentes e nem conselheiros, vocês podem procurá-los e perguntar sobre as setoriais. Então, cada conselho tem as suas setoriais, né, de dança, de teatro, de cultura popular, depende do município. E daí vocês podem se aproximar e contribuir com esse trabalho, independente do trabalho dos agentes, tá? Pode convidar o pessoal dos grupos de vocês, tudo. Quanto mais gente tiver nos conselhos, melhor. Porque os conselhos que estão apoiando e fiscalizando e trabalhando meio que junto, às vezes tendo que dar uma pressionada nos gestores municipais, tá? Então fica o convite também para vocês se aproximarem dessas estruturas em cada município. Obrigada, Fernando, Priscila. Se a Flávia quer mais alguma questão, pode ficar à vontade. Os demais também. Achei muito interessante isso que a Priscila coloca, assim, de se aproximar dos comitês e colocar um pouco da realidade do que é aqui em Videira, assim, de que o comitê, ele é bem pouco transparente, ao invés de ele estar num local de fiscalizar, de ver o que está sendo feito e de propor mais coisas, eles meio que não se mostram, as pessoas meio que não falam sobre, quando são questionadas, elas dão umas esquivadas, e aí quando saiu o edital do Agentes, eu me confundi um pouco nessa questão dos nomes, do Comitê de Cultura, dos Conselhos de Cultura, e pensei, será que essa atuação vai ser meio conjunta? Veio um pensamento muito de que, tipo, então agora eles vão ter que saber que eu existo porque a gente vai trabalhar junto. Tipo assim, não vai dar para continuar não fazendo nada, não vai dar para continuar passando
ajudando os gestores a fazer o que quiserem e passando o trator por cima dos trabalhadores da cultura. Mas aí, só compartilhando um pouco de como é aqui e das relações que acontecem assim dentro da minha cabeça, pensando enquanto agente da cultura. Isso está acontecendo em muitos municípios, sabe, Flávia? Assim, fica o convite, porque juridicamente eles devem ser transparentes, eles devem ter página, publicar, convidar para as reuniões podem ser vistas, você não pode votar não sendo conselheiro, mas assim, você pode participar, ouvir, participar das setoriais e as setoriais levarem as questões para os conselhos. Então, assim, agora, enquanto agente, você chega e dá uma carteirada, então, fala assim, agora eu sou agente cultural, estou junto com o Comitê de Cultura, com o MINC, e quero saber mais sobre o conselho. Manda ver na carteirada, então, já que eles estão fechados, sabe? É isso. E eu acho que Boa, o que a Priscila coloca é muito importante, porque revela para a gente uma ideia de que o conselho é um lugar para a gente disputar, né? Como uma instância importante de participação social, a gente tem que disputar o espaço dentro e fora do conselho, né? Muitas vezes os conselhos são aparelhados, a gente vai ter limitações, dificuldades, mas articulações que começam fora do conselho podem levar, inclusive, a mudar a situação de composição de como o conselho vai se portar dali para frente. Então, trazendo o exemplo aqui, aí eu vou falar um relato pessoal, eu sou membro do Conselho Municipal de Política Cultural aqui de Florianópolis, da setorial de música, né? Eu vejo que, principalmente desde que eu assumi, né, como representante dessas, que eu estou representante dessa setorial, eu vejo que é um trabalho muito desgastante, que a renovação dos conselhos tem que ser constante, porque as pessoas saem extenuadas. Quem compõe a mesa diretora faz voluntariamente e faz às custas da sua saúde, né? Então, é preciso uma coletividade para sustentar esse embate no âmbito dos conselhos. Ninguém consegue fazer isso sozinho, tá? A gente consegue, às vezes, algumas conquistas, mas nos conselhos é muito importante que a gente conjecture essa constituição de base, sabe, Flávio? A gente consiga fazer, se o conselho não está atendendo às demandas que a gente tem, é importante que os agentes culturais da região cobrem o conselho, né, e que a gente tenha essa proximidade. Ali é um lugar de representação nossa, como pessoas e cidadãos, né? Então, o conselho, de alguma maneira, tem que nos representar. E aí, antes de, até para falar da questão dos conselhos, acho que é muito importante, juntem-se, criem as suas setoriais, dos seus segmentos culturais nas suas regiões. A gente tem vários segmentos, né, na cultura, e é muito importante a gente estar organizado desde a base entre os nossos pares. Eu vejo que isso faz muita diferença. Em Florianópolis, por exemplo, a gente tem conquistado pautas importantes, mas, por exemplo, é um contraste com o que tem acontecido no Estado, onde os representantes têm saído extenuados sem conseguir respostas assim, mais né, positivas por parte da Fundação. Então, acho que é um processo super difícil por seu caráter político, mas super importante da gente estar envolvido, sabe? Então, fica aí o meu apelo também, me somo ao que a Priscila coloca. Como esse é um assunto muito importante e a gente está nesse momento, né, de início, só reforçando, né, o convite, eu acho que a pauta dos conselhos, não sei se ela está no currículo do programa, né, dos agentes, mas se não tiver, que esteja em paralelo, o que vocês precisarem tirar dúvida, porque assim, está todo mundo aprendendo junto, né? É o primeiro momento dessa retomada que os conselhos estão se constituindo, então assim, se está ruim o conselho desse jeito, vamos trabalhar para melhorar esses conselhos, para eles serem legítimos, para terem representações de verdade ali trabalhando. E é o que o Fernando falou, quanto mais a gente abandonar, vai ser melhor para quem só quer ter um conselho ali meio que de fachada, entendeu? Tipo, põe ali um amigo e assina aí, beleza, cumpri. E não é assim. Então, fica aqui também, eu faço parte como suplente do Ministério da Cultura do Conselho de Florianópolis, que eu não participo tanto, mas eu faço parte da setorial, eu sou suplente da produção cultural no município onde eu vivo, que é São José, que é pertinho, e ali sim eu consigo ter um trabalho mais efetivo,
não tão presente quanto eu gostaria, mas mais efetivo. E assim, é muito importante, gente. Aqui em São José, por exemplo, a gente está conseguindo dialogar bastante com a secretaria, tá rolando um trabalho bom, sabe? Então, não se intimidem. O que eu falei da carteirada em tom de brincadeira, mas é verdade, às vezes a gente tem que dar, né? Chegar com uma voadora no peito, assim, de leve, com classe, mas chega, sabe? Ah, não quer? Não, eu sei. E se tiverem dúvidas, pode escrever para a gente, ou para o Fernando, olha, o conselho vai ter isso pode, isso não pode, a gente vai construindo junto isso, tá? Que é muito importante. A gente não pode deixar os conselhos morrerem ou virar coisinha, como diz assim, para inglês ver, sabe? Aquela coisa. Gente, eu levantei a mão aí. Eu tenho a Cissa, o Nelson e o João nessa ordem, pode ser ou querem inverter? É bem rapidinho. Só... Alô? Alô? Oi? Então a gente vai o Nelson, a Cissa, depois o João e a Ana Paula, pode ser? Nessa ordem? Eu queria fazer um encaminhamento. Assim, ó, esse debate que está rolando aqui sobre o conselho, o papel do conselho, é interessante, tudo que falaram eu concordo, mas ele é uma coisa muito mais profunda. Faz parte do Sistema Nacional de Cultura. Tem que discutir o sistema. O sistema é o tal do CPF da cultura. Tem o conselho, tem o plano e tem o fomento, o financiamento. Acho que vai fazer parte dessa formação de vocês discutir o sistema. E nós estamos no auge agora, que uma das tarefas que nós temos é a questão do Plano Nacional de Cultura, que tá com consulta pública, né, na plataforma do GovBR, lá da participação social, e nós temos até o final do ano para dizer nossas opiniões enquanto cidadãos, enfim, do plano que vai reger a cultura para os próximos 10 anos do Brasil. Tá? Isso é uma das pautas. E o Conselho está nisso. Então, assim, talvez acho que a Flávia, né, confundiu o Comitê Municipal com o Conselho Municipal. Né? Nome. Então, assim, tudo que eu concordo, tem que fortalecer os conselhos e tudo mais, mas se a gente for alongar essa conversa aqui, isso faz parte de uma formação política que a gente tem que ter, nós todos, né? Troca de ideias e tudo mais, sobre o que é o papel dos conselhos. E ele é diferenciado em cada município dos 5.200 e poucos municípios do Brasil, tem uma variação de ação conforme é o gestor. Agora, por exemplo, na nossa realidade, tem uma cidade que vai mudar a gestora agora em janeiro. Muda o gestor da cultura, muda isso, como é que o conselho vai se funcionar. Então, assim, é muito dinâmico, né? Estou dizendo que se a gente for entrar nessa pauta aqui, ela é muito profunda, muito importante discutir, mas ela precisa de ser mais sistematizada e ter mais tempo para debater ela, porque ela é muito forte. Eu também fui do primeiro Conselho Municipal de Florianópolis. Então é isso. Obrigada. Agora, então, a Cissa. É mais ou menos isso, Nelson, que eu estava pensando em falar também. Eu sou Cissa, vou ser tutora, né, dos agentes territoriais aí, e aí eu sou da área da literatura. E só como um exemplo ali para a Flávia, nosso conselho era muito morto, sabe? Conselho de Cultura, até que as setoriais começaram a se organizar e começar a exigir. Se a setorial é organizada e tem um representante no conselho, ela consegue fazer bastante coisa e até estudar o plano estadual. A gente fez isso aqui em Criciúma. A gente tinha um grupo morto, e hoje já tem um grupo que chega até a encher o saco, o grupo, que eles têm conhecimento, têm estudo, têm leitura, e aí, às vezes, o pessoal fica saturando de tanta pergunta, de tanta coisa, porque o pessoal tem interesse. Ontem ia sair a resposta do edital Paulo Gustavo, edital Aldir Blanc, e não saiu de tanta gente que se inscreveu. É uma coisa nova, sabe? Dobrou o número de pessoas participando, porque conhecimento, e começa pelo conselho, que é no município, e ele vai se alongando e vai indo para outros comitês, vai indo para as outras entidades culturais, mas o conselho é importante porque ele começa a discussão sobre cultura e onde tem as setoriais. Vai atrás disso, monta o teu grupo e vai participar da setorial, que é importante, tá bom? Obrigada, Cissa. Agora temos o João.
Massa, eu acho que essa discussão ela é uma discussão bem relevante, né? E eu queria só trazer um pouco da realidade nossa aqui de Araquari, no qual eu estou conselheiro agora, e de Joinville, que eu fui conselheiro de 2021 a 2024, eu saí no começo desse ano, né? E daí eu vim morar para cá, enfim, eu me enfiei no conselho aqui. Mas a nossa dificuldade em Joinville, ela era justamente de ser respeitado enquanto conselho, sabe? Muitas coisas que saíam da Câmara de Vereadores e caíam no conselho, ou que a gente do conselho levava para Câmara de Vereadores, a gente era tirado para louco, assim, né? A gente tem vários vereadores assim do PL aqui em Joinville, né? Uma realidade super do Partido Novo também, dessa galera que, sei lá, que tá com a cabeça no mundo da lua, e que quando caía coisas no conselho, o conselho respondia, eles simplesmente queriam passar por cima. A nossa articulação, ela foi justamente para entrar no conselho de Joinville também, que era que tem vários episódios assim, né, que aconteceram, e um dos episódios é a Revoada das Galinhas, que eu chamo, porque era muita gente que estava dentro do conselho só para saber de edital e saber como é que ia ser construído o edital e como que esse edital ia ser construído. E aí quando saiu aquele bafo que foi que o conselheiro não ia poder mais participar em edital, que para mim foi um erro de interpretação política do tamanho do universo, todo mundo vazou. E quando todo mundo vazou, a gente tomou. Tanto que a segunda leva, né, agora da juventude mesmo, que a gente criou um movimento de artistas populares de Joinville e tal, fizemos todo a nossa votação foi histórica aqui do conselho, para eleger a gente botou 300 pessoas para votar, tipo, as pessoas se inscreveram, uma loucura assim, né, esse negócio do movimento. E aí era justamente isso, por saber que a gente tinha uma visão mais progressista, né, pensando no campo da cultura como um campo amplo da cultura, não só como as artes visuais, o teatro, não, a gente, né, vai ampliar esse conceito, né, vai ampliar as coisas. A nossa dificuldade por sermos uma juventude ocupando o conselho lá dentro e por trazermos outros tipos de pauta, outros tipos de fala, muitas vezes a gente é tirado para agressivo, a gente é tirado para baderneiro, para vândalo. Muitas vezes eu consegui a vice-presidência do conselho e a nossa presidente não era muito atuante, então eu botava para fuder, vamos falar bem o português correto, assim, e o que tinha que ser feito a gente fazia, só que a dificuldade era justamente essa do respeito. E aqui em Araquari, a nossa dificuldade ela é em fazer reuniões do conselho, porque as pessoas, Araquari é uma cidade que ela é bem dentro daquela ideia do cabide de emprego ainda, sabe? As pessoas que trabalham dentro da prefeitura são nomeadas do prefeito, é uma cidade que tem 4, 5 parentes de prefeito que não é de primeiro grau, lá aquelas coisas todas de obrigação, mas que está dentro das secretarias, né? Dentro das fundações. Hoje ainda a gente tem um presidente da Fundação Cultural que ele tem um papo mais progressista, mas ainda assim é complicado, porque ele fica amarrado com outras coisas, e a dificuldade de defender a política a cultura viva dentro do conselho. Quando teve o fórum, que eu levantei a questão dos pontos de cultura, que eu comecei a falar sobre os comitês, né? Como eu fui para a Conferência Nacional de Cultura como delegado, foi muita coisa, assim, a gente João estuda, só acontece. Tipo isso, assim, sabe? E tipo assim, tava com a cabeça muito fervendo de coisa. Eles fizeram um fórum e tal, e a defesa. Não, mas ponto de cultura. E isso foi um programa do governo federal lá de 2004. Eu falei, meu filho, então você não conhece de lei. Eu falei, você não sabe o que é uma lei cultura viva, você não sabe o que é um comitê, você não sabe o que está acontecendo no país, eu não sei o que você está fazendo. Aí ele começou a chorar. É porque como você vai questionar o meu trabalho, como a cultura. Eu digo assim, ó, eu falei, eu peço desculpas se te magoei em algum momento, certo? Só que é o seguinte, você está num cargo público, eu estou como sociedade civil, eu estou trazendo para você isso e isso e isso e aquilo. E aí as pessoas todas chocadas, assim, eu digo, gente, e aí não passou, e no fim, né, toda uma discussão, e aí entra mais uma vez essa questão da falta de respeito, tanto que a nossa PNAB aqui em Araquari, ela não saiu com recorte para pontos de cultura, por exemplo, sabe? Que foi uma demanda que veio lá do governo federal, que foi uma demanda para ser colocada dentro do edital, que quem é ponto, não somente certificado, mas também os pontos que, né, agem dentro da questão dos pontos de cultura, tem esse direito de ter essa verba assim, assim, assado e tal, enfim. Só trazendo um pouco da realidade, assim, porque eu fico até pensando, assim, né, como que a gente, enquanto agentes
territoriais de cultura, também temos essas inserções dentro das fundações culturais, dessas questões governamentais mesmo, sabe? Porque eu penso que como a gente está tendo essa formação, como a gente vai ter esses encontros, a gente está tendo contato aí com os comitês de cultura, está tendo contato com os escritórios do MINC, como que vai funcionar esse respeito mesmo, sabe? Para a gente ser respeitado enquanto a gente, então. Entendo que é uma formação e que a gente vai trabalhar para mais essa parte pedagógica, mais a parte educacional, vai fazer esses levantamentos. Mas eu me entendendo enquanto agente territorial, eu me entendo como agente cultural, saca? Assim como eu me entendo como agente cultura viva, como o Zalu falou. Por mais que a gente não tenha uma formação acadêmica, a gente tem uma experiência que é para além de uma experiência de vida, é uma experiência política, sabe? É uma experiência na qual a gente está entendendo como que funcionam esses mecanismos, como que funcionam essas leis, como que funcionam essas práticas de fomento, sabe? Hoje o Guarani, hoje dentro do município, ele tem cargo dentro do Conselho de Cultura, só que ele tá ali à toa. O quilombola hoje dentro do município de Araquari, ele tem parte dentro do Conselho de Cultura, mas ele também tá ali à toa, saca? Porque não tem o trato, sabe? Porque eu que atuo, por exemplo, dentro das comunidades indígenas, eu entendo que para eu fazer uma reunião, por exemplo, com o Guarani, ele vai ter que estar fumando o petenguá dele. E aí, a gente vai fazer uma reunião dentro da aldeia para ele estar fumando, cachimbando, porque dentro de uma sala fechada não tem como fazer, e não me traga o cachimbo aqui. Como é que ele vai conversar? Como é que ele vai pensar? Como é que ele vai... Essa falta de respeito, sabe? É uma coisa que me incomoda demais para com a juventude e para com essa questão dos povos tradicionais. No Teia Catarina, em 2017, eu estava presente lá também, representando aqui a Morab, e foi uma coisa até que foi até engraçado, porque foi dali que a gente foi para outros lugares, assim, que é a questão do voto, né? Porque se der empate, ganha quem tem a idade mais alta. Eu digo, como assim? Aí na época, eu tinha 20 anos, 19 anos, eu digo, como assim que ganha quem tem a idade mais alta? Eu falei, eu por ter 19 anos, não ter um pensamento? Eu não penso? O jovem não pensa? Como assim que tem que ser? Entendo a experiência, mas... E aí deu uma coisa assim, até zoaram com a minha cara, mas depois eu fui conhecer Márcio Caires, né, que um dos cabeças aí da política nacional cultura viva lá de Lençóis, assim, e aí fomos entendendo outros processos, assim, sabe? Mas eu queria mais fazer essa fala justamente para trazer como acontece aqui, e até um questionamento, né, que vem durante a fala, que como vai dar esse processo do respeito mesmo, né? Somos agentes territoriais de cultura, mas esse título, isso vai valer até onde? Até que ponto? Sabe? A gente somos agentes, eu vou chegar lá na Fundação de Cultura e vou falar, sou um agente territorial de cultura. O menino vai me olhar e vai falar, tá, eu sou o presidente da Fundação Cultural, e aí, meu filho? Sabe? Eu digo, então vamos brigar então, porque é cachorro louco. Eu não, assim, né, por fazer todas essas coisas e estar dentro do movimento, eu tenho essa fala até um pouco alta, um pouco incisiva, e tô aprendendo também como que tem eu sou da casa de Candomblé aqui, e tem uma mais velha minha que fala, João, eu fui muito assim já como você, muito reativa, a gente tem que aprender a também falar, chegar e tal. Tô nesse processo de aprendizado também, né? Mas fico me perguntando isso, né? Onde que vai entrar o nosso respeito enquanto agente territorial? Respeito jamais vai faltar em nenhuma parte. Se tiver que me desculpar, me desculpo. Mas eu digo, por ter esse nome mesmo, né? Se eu sou um agente territorial de cultura, então eu tenho um nome, eu tenho uma função, eu tenho um peso, né? Numa conversa, um peso como qualquer outra autoridade, penso eu, dentro de qualquer coisa, enfim. Eu falo, viu, gente? Se eu estiver falando demais, João, corta. Não, fique à vontade, João. Acho que a gente sente necessidade, às vezes, de fala, né? Fica angustiado, assim, pela fala, mas acho que as tuas palavras, elas trazem para a gente ir refletindo muitas coisas, né? Só antes eu quero fazer um comentáriozinho. Nós temos um teto até às 9, então logo a gente vai finalizando, assim, eu só queria depois passar uns recadinhos, e se tiver alguns questionamentos, a gente pode retomar num outro momento, né? Mas eu acho que isso é importante. Uma coisa assim, né? Quando o João sente a angústia, né? Como vai ser esse respeito com os agentes? Eu acho que a gente também tem que ter em mente que é um processo novo, estamos
caminhando, né? E eu acho que esse respeito, a gente vai construindo também, né? A gente vai ter que ir vendo como que vai ser, como que as coisas vão, né? A partir do que realmente é o projeto e construindo isso, né? E para afirmar, né? Ó, deixar cada vez mais firme, como a Priscila colocou, para que a gente não tenha mais, né? Essa extinção do Ministério da Cultura, né, para que a gente, de fato, possa fortalecer onde, de fato, a cultura acontece, né, onde a gente tem esse movimento, né. Bom, pessoal, não vejo nenhuma mãozinha levantada, mas, como falei, temos a questão do teto também, para não alongar. Eu queria passar alguns recadinhos para vocês, principalmente para agentes, tutores, né. Nós temos, não temos muitas informações, tá? Mas já vou adiantando. Na próxima semana nós devemos ter a primeira aula, né? Que é o nosso primeiro encontro de Moodle, e teremos momentos assíncronos, e eu creio que nós receberemos um pouco mais de orientação nos próximos dias. E dentro do planejamento será necessário nós fazermos, né? Coordenadores, tutores e agentes, um momento síncrono. Semana que vem nós teremos um feriado, né, que é o primeiro ano agora, né, desse feriado importante que nós teremos aí, dia 20 de novembro, né. Então, é uma semana um pouquinho mais curta, mas depois no grupo a gente vai estar passando algumas possibilidades de datas para a gente ir se organizando, para ver o que o grupo tem de facilidade de encontro, tá? Só para a gente, então, são 2 horas, e o encontro é para a gente tirar dúvidas, né, conversar sobre o que vai ser trabalhado durante a semana. Talvez nesse primeiro momento seja melhor no final da semana, mas isso depois a gente vai passando no grupo ali para vocês e a gente organiza da melhor forma, né? Assim como falei, tudo é novo para a gente também, então a gente vai se organizando, vai vendo o processo melhor para vocês, tá? Também, se vocês tiverem, né, estamos no momento de assinar os contratos, né, para o projeto de extensão. Então, se tiverem qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Às vezes eu peço um pouquinho, né, peço desculpa que a gente está em processo de conselho de classe aqui na escola, então, às vezes demora um pouquinho para a gente poder responder, mas a gente responde, tá? E estamos à disposição também para os outros questionamentos, tá? Eu gostaria, então, de agradecer a presença dos integrantes, né, dos membros do nosso... Oi, desculpa. Oi? Dá tempo de falar rapidinho? Claro. Vai cair o Meet aqui, ó, não? Eu coloquei um link aí, se cair, já pode ir me salvando, a gente vai para outro link, tá? Eu sempre deixo Seguinte, ó, quando é que vai começar? Vocês vão dar tempo. Quando que vai começar a integrar, assim, o trabalho efetivo dos agentes com os comitês mesmo? Essa formação vai até o final de novembro, mais ou menos, é isso? Até o final do ano? Então, nós teremos formação direta, o tempo todo durante o processo, tá? Então, eles participarão de várias formações, são 3 formações, né? Assim, 3 grupos de formação. E, a princípio, né, o primeiro movimento que a gente vai ter ação dos agentes, essa mobilização, esse movimento do território, oficialmente falando, ele vai ser para o final de dezembro, ali início de janeiro. A gente vai ter um recesso, ninguém vai trabalhar entre Natal e Ano Novo, por enquanto, né, como a gente, mas a gente vai já ter uma atividade ali. Então, primeiro vai ter momentos de curso e depois vai começar esse processo de pensar essas ações no território. Né? E aí a gente vai ter essa proximidade um pouco maior. Né? Tá bom, é o seguinte, ó, eu assim, estou realmente emocionado aqui por ver o tema é ruim, né? A qualidade, o potencial que tem essa equipe aqui, o potencial, o adjetivo é um potencial. Diversas expertises, a diversidade, enfim, uma pessoa que eu conheço, é maravilhoso, vai ter essa equipe aqui com a gente, o comitê. Então, assim, ó, eu não sei se coisas práticas já pode ser feito. Por exemplo, nós temos uma dinâmica no comitê de reuniões,
Nós temos um grupo de WhatsApp que se comunica com as questões do comitê. Então, não sei se você tem que discutir, se você já puder ir entrando nisso, se informando sobre as questões, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, e foi falado aqui, o comitê trabalha muito articulado com o escritório do MINC e com o Pontão de Cultura. O Pontão de Cultura também fez uma seleção de agentes culturais. Como eles têm uma autonomia maior que o comitê, eles já estão no processo mais avançado de formação. E vai ter uma formação estadual deles, uma plenária estadual dos agentes culturais do Pontão, dia 6 e 7, ou 5, 6 e 7 de dezembro, em Lages, presencial. Nós estamos convidados para ir. Inclusive o Gilson, que é cuidando do falou assim, Nelson, quem sabe a gente dá um jeito de, pelo menos, trazer os agentes mais próximos, porque o comitê, por exemplo, não tem dinheiro para pagar o João, para o João sair de Joinville para ir lá em Lages. Eu estou vendo o João aqui, porque o João sei de onde que ele é. Mas não temos dinheiro para isso. Mas, por exemplo, quem é ali de Curitibanos, que nem o nosso amigo aí, o de Lages, o Grilo vai estar lá. Mas, assim, sei lá, entendeu? Aqui de Florianópolis, eu já falei com a Vitória, por exemplo, e para ela falar com outra menina, o pessoal talvez vai de carro, de repente vai junto de carona, sei lá, entendeu? Porque essa formação vai ser muito importante para os agentes entenderem que não é só o comitê. A gente articula, a pauta do comitê também é o Cultura Viva. Quem é do Cultura Viva sabe do que eu estou falando aqui, né? Bom, isso é uma questão concreta. Outra questão concreta que eu queria chamar a atenção de você e dos agentes é o seguinte, aí é como militantes da cultura, como cidadãs da cultura que vocês são. Nós estamos no auge da implantação do Programa Nacional de Blanc, da PNAB, em Santa Catarina. O Fernando tem mais idade que eu. Já saíram no mínimo 6 editais aí, estaduais. Tem editais para comunidades indígenas e quilombolas, que é onde nós temos que chegar. Nós temos um enorme desafio de chegar. Por exemplo, o João trabalha com indígena lá do lado dele, lá com ele, quilombola. E talvez mais gente aqui também. Por exemplo, como é que a gente faz para poder começar a fazer coisas, sei lá, já conversar e se articular para fazer coisas que os editais têm prazo. Não dá para esperar janeiro não vai ter mais. Entendeu? E esse dinheiro, se não for executado, volta. Então, a gente tá estrangulado, essa demanda não era para estar assim, isso é responsabilidade dos estados e dos municípios, não é do Ministério da Cultura. O governo federal, o governo Lula e o Ministério da Cultura depositaram o dinheiro da PNAB em janeiro e dezembro e janeiro do ano passado. Eles podiam ter executado isso desde março. Deixaram para executar agora após as eleições. Então nós estamos estrangulamento aqui de demandas. O Florianópolis lançou agora, São José lançou agora, e por aí vai. Então nós estamos assim, o Fernando vai perder o resto dos cabelos dele ali, com as oficinas que nós estamos fazendo para dar conta disso. Mas nós não vamos dar conta, a gente sabe que não vai dar conta, mas vocês podem facilitar para a gente dizer, olha, aqui em Videira tem um pessoal aqui que aqui não sei aonde, tem um contato com a gente para a gente começar na prática já fazer algumas coisas que a gente tem que fazer. Entendeu? É isso que eu queria colocar vocês, colocar à disposição, eu aqui, o Fernando, qualquer um do comitê, para a gente fazer conversas paralelas se for necessário. Ó, Nelson, tem uma questão aqui em Mafra, aqui não sei aonde, aqui em Concórdia. Não, vamos ver como é que a gente consegue. E outra informação importante para vocês, agentes. Nós recebemos a primeira parcela do recurso do comitê. A segunda parcela já para ter recebido em outubro, não recebemos. Já estamos na metade de novembro. Pelo que eu conheço do governo, pelo que eu estou sentindo, nós vamos receber esse ano. Vamos receber talvez o ano que vem. Significa que o nosso plano de ação, nós temos uma série de ações previstas para esse ano, que nós seguramos de fazer por questão orçamentária. Então nós estamos priorizando o quê? Qual é a nossa estratégia central agora, rapidamente? É priorizar atender as demandas dos editais, que é o fomento, que é o nosso papel. Como estamos fazendo isso? Virtualmente. Virtualmente nós não temos dinheiro para fazer oficina nesse estado inteiro, ou aqui em Florianópolis inteiro, enfim. Então estamos fazendo virtualmente. Então, assim, esse período agora, tirando essa demanda forte dos editais do fomento, nós vamos entrar numa entre-safra, assim, não só de Natal e Ano Novo, mas se o recurso não sair em janeiro e fevereiro, nós vamos estar quase paralisados do ponto de vista da ação efetiva, presencial, que gere despesa. Para vocês terem uma ideia, estou dando uma conjuntura geral assim, muito rápida para vocês verem onde é que vocês estão entrando e se colocar à disposição. É isso. Desculpe ter avançado o sinal aí nas demandas.
Eu só fazer um parênteses, só, Fernando, me dá licença, só um segundinho, só para o pessoal não ficar morrendo de raiva dos municípios e do Estado, é que, assim, apesar do dinheiro ter sido depositado em dezembro e março, tinha, sim, uma espera proporcionada pelo Ministério, que era o envio do PAR. Então, isso demorou também para sair o regramento, isso atrasou. E depois, o que atrasou mais foi o ano eleitoral também, que aí atrasou mais ainda. Então, não foi bem assim, eles não podiam executar. Me desculpa, mas não justifica. O Eles atraso da não, Fundação eles não podiam. Não, deixa eu falar, Nelson, um minutinho. Eles não podiam executar antes de enviarem o PAR. E o Ministério da Cultura demorou para liberar o prazo para o PAR ser enviado, entendeu? Era em maio, podia. A Fundação Catarinense de Cultura não tem justificativa. O Conselho Estadual de Cultura ficou Não, em cima. demoraram muito, eu concordo, mas eu digo assim, não é que chegou de dinheiro em dezembro, eles já podiam executar, nem em março, eles tinham que esperar um pouquinho. A Maio, grosso junho. modo. Falei a grosso modo, mas esses editais deviam estar na rua em agosto, setembro. Agosto não, antes das eleições. Tudo bem, mas é isso. O cenário é esse. Importante que o cenário é esse. Querendo ou não querendo, esse é o cenário. Não, aí sim, aí sim. Eu sei que estamos encerrando, Tereza, eu vou pedir licença só para falar rapidinho, porque eu acho que essa provocação do Nelson é super importante para a gente. Tivéssemos mais tempo, eu ia falar um pouco, provocar para a gente pensar. O nosso desafio aqui, enquanto coletivo, é a construção de uma rede, né? Acho que um pouco do que eu tentei apresentar para vocês é isso, e acho que isso vai ao encontro também dos anseios do João, né? Como que a gente vai garantir essa força local? Uma das respostas que os programas nos quais a gente está inserido procura nos dar é construindo e fortalecendo uma rede estadual de agentes territoriais, né, que vai nos dar instrumentos tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de ferramentas, quanto também em termos de legitimidade para a gente atuar localmente e fazer valer, né, as nossas ações. Acho que essa é uma preocupação muito legítima do João, porque é uma coisa que na ponta a gente enfrenta a todo momento, mas que o programa ele pode responder talvez dessa forma, contribuir para construir respostas dessa forma, a partir de uma articulação estadual, né? O que acho que o Nelson provoca, e acho que é importante ressaltar, é que para a gente construir essa rede, a gente precisa ir tecendo entre nós essas relações. E vocês, como agentes territoriais, vocês estão enraizados nos seus territórios, conhecem os problemas, as dificuldades, as falcatruas que acontecem, as pessoas que não acessam, os grupos historicamente excluídos das políticas culturais, quem são as pessoas que sempre acessam, que estão no circuito, que vocês já conhecem, que sempre que tem edital é o cara lá que ganha, né? Então, vocês conhecem essa dinâmica dos territórios, e nós, para fazermos o nosso trabalho, a gente precisa muito aprender com vocês, né? Beber dessa territorialidade que vocês podem nos trazer, e a gente quer muito ser provocado nesse sentido, né? Então, no meu contato, vou deixar aqui, eu tenho contato, já deixei o e-mail do comitê, acho que todo mundo da equipe aí está abertíssimo a receber mensagens de vocês, relatando, perguntando, sugerindo ação, falando de uma deficiência, um grupo que não consegue acessar o edital porque não sabe o que é um portfólio. O comitê está aí para fazer essas articulações e tentar ajudar. Lembrando que somos humanos também, com as nossas limitações, necessidades de tempo aí. O Nelson, ele foi muito gentil, mas ele mentiu, tá? Eu não tenho cabelo desde antes da Aldir Blanc 1, então não é por isso que eu estou perdendo cabelo. Mas eu realmente estou bem carregado aí nessa última rodada do edital, por exemplo, estadual, o pessoal me mandando mensagem, fechava dia 10, domingo, pessoal, um monte de gente me mandou mensagem domingo, eu não consegui responder, fiz o possível, mas não consegui. Então, a gente está trabalhando aí sob demanda também, e estamos aí ansiosos pelos contatos de vocês para termos esse aprendizado e essa troca. Obrigada, Fernando. Acho que a Pri saiu da reunião, acho que caiu, né, a conexão. Obrigada ao Nelson. Ana Paula está com a mão levantada e a gente passa a palavra e depois vai encerrando o nosso encontro de hoje. Rapidinho minha fala, tá? Eu só quero, só um pouquinho.
adotei e ela é da rua e daí ela não tá conseguindo socializar com os gatos. Enfim, uma indignação e depois um questionamento, uma pergunta. Eu lembro que quando eu iniciei essa carreira de agente cultural e aprovação de edital, eu lembro que foi lá em 2020, na pandemia, e um dos meninos do setorial do artesanato lá da prefeitura, depois que o meu projeto foi aprovado e tudo mais, ele me comentou que as pessoas mais antigas começaram a questionar quem era eu. No sentido de por que uma pessoa jovem não pode estar iniciando neste meio, sabe? E daí ele me disse: "Ana, elas mandam sempre as mesmas coisas. A gente precisa de coisa nova". E depois deste ano, eu vi que a cena aqui em Xanxerê da cultura, ela começou a caminhar e ter outros rumos. Eu vi os meus amigos da audiovisual, eu vi os meus amigos do teatro, eu vi os meus amigos da música acessando, esses valores. Então me deixa muito feliz. Agora é uma pergunta. Alguém falou sobre as comunidades indígenas e quilombolas. Eu tenho uma aqui próximo de Xanxerê, que é a Reserva Indígena Chapecó. Ela fica localizada em Ipuaçu. No entanto, diferente de algumas outras aldeias aqui de Santa Catarina, o acesso dela é extremamente difícil. Até mesmo o pessoal da própria prefeitura não consegue acessar. Aí eu fiquei pensando como que porque como é uma cidade pequena, eu não sei como é que é a distribuição de valores para editais. Por exemplo, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, eu não sei se tem que ter um número de habitantes, um número na receita para chegar esse dinheiro lá. Mas de que forma nós vamos conseguir fazer essa mediação e fazer, não sei, um trabalho, um estudo de campo para que talvez chegue até esse lugar, sabe? Porque até para a gente mesmo fazer um estudo lá foi difícil, né? Então é essa. Eu não vou conseguir responder nem para ti, eu sei que o João já levantou a mão lá. Eu queria assim, ó, que a gente tratasse essa questão indígena a nível de comitê com mais calma e você fazer o contato comigo. Nós estamos em tratamento com a FUNAI, a Priscila está acompanhando isso, tá? É delicado, não é muito simples. Então, assim, não dá para falar que só se a gente ficar muito mais tempo aqui. Mas vamos fazer uma conversa privada sobre. Porque, assim, ó, nós precisamos fazer tentar isso está pendente, tá? Porque assim, é tanto edital que nós precisamos o quê? Esse edital que o Fernando falou, venceu dia 10. Agora nós estamos fazendo as oficinas por Cultura Viva. Fizemos uma ontem, vamos fazer outra amanhã, sexta-feira, eu acho. Tá? E aí nós temos que ser. Não sei, o Fernando vai dizer. É 27. 27. O edital da questão indígena, estadual, é o prazo maior de todos. Tá? Então, assim, vamos conversar, me chame no privado, o João e tu, para a gente conversar, porque cada realidade é uma realidade, né? E é sensível, e não dá para, sabe? Eu preciso contar para ti, aqui do Oeste, como é que foi a nossa ida em Chapecó e como é que foi a relação com os indígenas. Aí é uma conversa longa, tá? Então, assim, para a gente não fazer ações, porque é complexo. Mas o objetivo é fazer com que eles tenham acesso a esses digitais. Como é que nós vamos ter uma estratégia, nosso comitê, para facilitar isso sem causar problemas? É isso. Então, me chame no privado, João, e tu para nós conversar com isso, porque a conversa é cumprida. Obrigada, Nelson, pode deixar. Chamo sim. Ok, obrigado. Bom, pessoal, a gente está realmente estourando o teto, né, que a gente tinha colocado. Nós vamos, então, manter esses contatos pontuais ali, como falado, né? Eu sei que tem muitas demandas, mas a gente não consegue, nesse momento, né, sanar todas. Eu quero, então, agradecer aos presentes, aos integrantes do comitê que estiveram aqui conosco, se disponibilizaram, né, para vir falar um pouquinho com os nossos agentes, os nossos tutores também, né, a Grazi, aqui juntamente comigo na coordenação, e, claro, aos agentes que estão nessa maratona ali.
e nós vamos mantendo contato ali no grupo, e aí se precisarem algum outro contato, né, que não tiverem, vocês podem solicitar para a gente, que a gente também encaminha para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada e desejo um ótimo feriado para todos vocês. Bom descanso. Valeu, bom feriado a todos. Bom feriado para você. Bom feriado, um abraço. Obrigado, abraço.